O líder inspirador não aprendeu liderança na faculdade e nem no MBA. Esse é o tema que eu quero conversar com você hoje, isso mesmo. Afinal de contas, é uma pergunta muito comum que me fazem e todas as vezes que eu estou diante dessa pergunta, eu fico pensando, será mesmo que alguém acredita que a liderança pode ser aprendida na faculdade? Então, diante desse assunto, eu quero dizer que é uma oportunidade ímpar quando você percebe que a liderança ela tem diversos modos, não é, de se aprender. Mas existem ferramentas, existem situações, principalmente situações, que ajudam o líder a ser de fato um líder que ele aprende liderança de uma maneira orgânica. Isso mesmo. Como é que eu vou te falar isso? Bem, eu quero dizer para você que a liderança da faculdade ela é diferente da liderança do campo de batalha. É diferente da liderança que você vive na guerra. Então, por exemplo, a liderança da faculdade ela é uma liderança que ela está preocupada com, por exemplo, estudo de teorias. Isso mesmo. Teorias de Chavanato, não é? Teorias, por exemplo, dos traços de personalidade, os traços comportamentais, teorias de Ken Blanchard, da liderança situacional, teorias de McLeod, teorias que envolvem os fatores de Frederick e Herzberg, não é? Teorias e teorias. Teorias de Maslow, não é? Da motivação, teoria das necessidades, isso mesmo. Teoria de Maximiliano, e estilos de liderança. Então, a faculdade, ela prepara você não para entender de liderança, mas para que você entenda conceitos teóricos, para que você entenda pesquisas, cases. Isso daí é algo que não resiste à selva, não é? À grande batalha que é ser um verdadeiro líder. Uma outra coisa que é interessante é que na faculdade do MBA, ou em qualquer pós-graduação, a liderança ela é estudada dentro de um currículo, de um curso. Então, se você faz engenharia, se você faz administração, se você faz gestão de negócios, se você faz psicologia, se você faz marketing, publicidade, você estuda traços de liderança, quando se estuda, né? Estuda-se teorias da liderança no ambiente corporativo, no ambiente organizacional. Mas isso não basta, porque, como eu falei, no campo de batalha, na selva, as teorias que estudadas nos MBAs e nos cases não resistem, porque vão por água abaixo a vida real, a vida prática. Tem até uma frase que se diz, na vida real, a teoria é outra, né? Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou da área de engenharia de energia, da área de eletrotécnica e da área de produção, da engenharia da produção. E no banco de faculdade, eu fiz seminários, congressos, estudei muito sobre liderança dentro das cadeiras de comportamento humano das organizações. Mas o que isso me ajudou para liderar melhor? Absolutamente nada. Por quê? Isso me deu, por exemplo, uma base do terreno onde eu iria pisar no mundo corporativo? Não, 0%. Me deu alguma noção de como é que as pessoas funcionam? Não. Me deu alguma noção de autoliderança, de autorresponsabilidade, de alta performance, alto desempenho para liderar? Zero. Então, o que acontece? A faculdade, o MBA, não prepara você para ser líder. Então, se você está pensando em investir tempo, dinheiro e energia em uma faculdade ou uma especialização para que você possa ser um líder melhor, aprender mais sobre liderança, esse não é o melhor caminho. Esse não é o caminho que vai te ajudar a ser um líder inspirador. Então, líderes inspiradores não aprendem liderança na faculdade e nas pós-graduações. Quer dizer que é de todo ruim o conteúdo que você aprende de liderança na faculdade? Não, não é de todo ruim. O conteúdo que você aprende de liderança na faculdade, ele vai te ajudar a entender, como eu falei, abstrações e teorias, mas conceitos, não é, de teses que foram estudadas
através de pesquisas ao longo do tempo, no ambiente corporativo ou não. Mas isso não vai te fazer um líder casca grossa, no sentido de ter uma pele, de ter um couro, não é? Endurecido, trabalhado para lidar com gente. Liderança é lidar com pessoas, não é? Então, a diferença de se estudar liderança na faculdade e de se aprender na prática é justamente essa. Sempre digo o seguinte, que liderança é como cozinhar. Você não aprende a cozinhar com teóricos, você aprende a cozinhar com cozinheiros, você aprende a cozinhar com quem cozinha. Então, isso tudo resiste ao campo de batalha, tá? Então, é muito importante que um cirurgião aprenda cirurgia com quem faz cirurgia. Um cozinheiro aprenda a cozinhar com quem cozinha. E um líder aprenda a liderar com quem lidera. E não com teorias. Agora, de 0 a 10, quanto que é útil você aprender os conceitos de liderança da faculdade? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Então, eu vejo que é muito pouco para você que deseja aprender de fato a lidar com conflitos, lidar com as nuances de uma liderança verdadeira, autêntica, de uma liderança raiz. Então, por quê? Porque a faculdade está restrita ao currículo, está restrita à carga horária. Os professores que falam sobre liderança estão restritos a um cronograma. E isso não ajuda, isso apenas passa para você pequenas doses de noção do que é uma liderança. Mas é como eu falei, na selva, os verdadeiros generais é que traçam estratégias para vencer no campo de batalha. E é lá onde se aprende. E é no campo de batalha que se aprende, de fato, a liderar como se merece. Então, 5 coisas eu quero dizer para você que é diferente da liderança que você aprende na faculdade e que vai te ajudar, de fato, a ser um líder inspirador. Então, primeira coisa é que você precisa, ao invés de estudar teorias de liderança, aprender sobre autoconsciência serena. O que os americanos chamam de self-awareness, ou seja, você ter uma capacidade de ter consciência de quem você é, ter consciência de quem o mundo é, ou do que o mundo é, e ter consciência de como as pessoas funcionam, como é a sua engrenagem, como é a sua máquina, como é que ela reage, como é que ela percebe as coisas. Então é muito importante você parar para se observar profundamente, entender, tendo consciência de que pessoa você é, do que te irrita, do que te agrada, do que te alegra, do que te prejudica, do que te estressa, o que te deixa inseguro, insegura, ou seja, o seu código, as suas engrenagens. Então, é muito melhor você gastar tempo investindo em conhecer a sua máquina do que você gastar tempo no banco de uma faculdade ou de um MBA para poder aprender liderança. A segunda coisa é a capacidade que está em falta hoje dos profissionais modernos. Empresas inteiras procuram executivos, procuram CEOs, procuram gerentes, diretores, líderes táticos, operacionais, estratégicos, que eles saibam fazer leituras. Leitura de quê? Saber ler? Não, não é saber ler. A, B, C, um alfabeto, palavras, textos, não. É você fazer leituras do mundo. Você fazer leituras do que acontece na sua vida. E tentar interpretar o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem com você. Por que você muda de opinião? Ou por que você não muda de opinião? Por que você desiste? Ou por que você não desiste? Por que você, para algumas coisas, dá murro em ponta de faca e para outras você não dá? Por que tem pessoas que conseguem o que querem com você ou através de você e outras não conseguem? Por que tem gente que passa na sua frente e agarra a oportunidade e você desperdiça as oportunidades? E o nome disso é fazer leituras. Por que o mundo muda tão rapidamente? Por que quem está em cima, daqui a pouco está se queixando que está embaixo? Que leitura você faz do mundo ao seu redor e, é claro, também do seu mundo interior? O líder
extraordinário, o líder inspirador, ele tem uma capacidade incrível de fazer leituras. Leituras dele e leituras do que está ao seu redor. Terceira coisa, investa tempo, energia e dinheiro em tratar suas crenças absolutas negativas. Por exemplo, o que é a sua crença absoluta negativa? A crença absoluta negativa é aquela crença que faz você se prender, que faz você acreditar em coisas que não são verdadeiras, que são ilusões, que você não parou para questionar. Tem alguma coisa na vida que você fez porque todo mundo estava fazendo, por exemplo, e você acreditou que aquilo dava resultado? Tem alguma coisa que você decidiu fazer porque você acreditava que era só esse caminho que te levava para o teu objetivo? Já parou para pensar nisso? Será mesmo que é apenas isso que você está fazendo que levará você ao teu objetivo? Será que não teria um atalho? Será que não teria um modo mais simples que te demandasse menos tempo e energia? Será mesmo? Você acredita nisso? Então, o líder que ele tem a autoconsciência e faz leituras, ele sabe tratar as suas crenças absolutas negativas. Crenças absolutas que dizem que ele não vai conseguir, ou que dizem que ele é incompetente, ou que dizem que esse líder ele é fraco, ele é frágil, ou que o mundo é a si mesmo. Isso são crenças absolutas negativas. Então, líderes inspiradores, eles sabem tratar dessas crenças. Quarta coisa é você interpretar e resolver conflitos. Interpretar e resolver conflitos. O que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que muita gente até quer resolver conflitos, mas resolve conflitos sem antes interpretá-los, né? Então, por exemplo, um autor de novelas, quando ele escreve um texto de um personagem, a coisa mais importante é fazer o ator ele interpretar quem é esse personagem, para depois ele resolver os conflitos do personagem. Então é muito importante um diagnóstico interpretativo de quem você é, de quem o mundo é e do que o conflito está, e por que aquele conflito está acontecendo. Nas equipes existem conflitos de ego, conflitos organizacionais, conflitos que envolvem emoções, competitividade nas empresas, e o líder precisa saber lidar com todos esses conflitos, com todos esses dilemas entre gente. Onde tem gente, tem conflito. E ele interpretar o porquê dos conflitos antes de tentar resolvê-los é fundamental. Eu vejo que muitos líderes não conseguem resolver determinados problemas na equipe, porque ele não sabe o porquê, o diagnóstico e a interpretação daquele problema. Se você gasta tempo estudando interpretação e resolução de conflitos, você ganha muito mais do que estudando liderança numa faculdade ou no MBA. Você administrar, quinto lugar, administrar egos e administrar aspirações, desejos. Isso mesmo. O líder, eu costumo sempre dizer que o maior inimigo do líder é o seu próprio ego. São as suas forças interiores que faz ele querer aparentar quem ele não é, querer, de fato, utilizar-se de um status que ele não tem, ou aparentemente usar um poder que ele não tem. Então esse ego maldito que atrapalha a vida do crescimento de um líder e que não faz ele ser um líder inspirador é o que move, de fato, a liderança. O líder que interpreta os seus próprios egos e os egos dos outros, sabendo entender se aquilo que está acontecendo com aquela pessoa, se aquele ego é de fato algo positivo ou negativo. Logo, entender-se de si, entender de gente é fundamental nesse aspecto. E é claro, administrar aspirações. Administrar egos e administrar aspirações. O que são aspirações? Desejos. A sua equipe tem desejos. A sua equipe tem vontade, sonhos, tem aspirações. Elas querem coisas, não é? Querem ser valorizadas, querem ser requisitadas, querem ser promovidas, querem ganhar mais dinheiro,
querem ser bajuladas, querem receber oportunidades. A sua equipe tem muitas aspirações. Um líder que ele gasta tempo estudando quais são os desejos e quais são as aspirações dessa equipe, ele se torna um líder muito mais positivo. E gastar tempo e energia estudando isso é muito importante, vale muito mais do que um MBA, do que uma pós-graduação qualquer. E eu sempre me preocupei, nas empresas que eu trabalhei, com as equipes que eu montei, que eu monto ainda para trabalhar, justamente com o ego, o jogo de ego, o jogo de gestão de poderes e, é claro, os desejos e ansiedades das pessoas. É muito importante que a gente interprete como é que está esse jogo, essa interpretação do poder, como é que as pessoas veem o mundo, o que elas desejam, o que elas querem, como eu posso fazer para ajudá-las, contribuir para o crescimento dela dentro, não apenas só do que elas precisam melhorar, mas daquilo que elas desejam, das aspirações, dos sonhos. Então são 5 coisas que eu recomendo que você estude e que vai te valer muito mais do que 2 anos, 2 anos e meio em um banco de faculdade, 4 anos, 5 anos no banco de faculdade, tentando entender de gente e apenas cumprindo uma carga horária, ou um cronograma, ou um currículo. Quer dizer que é de todo ruim? Repito, não. Quer dizer que isso não vai te ajudar a ser um líder inspirador que você merece. Se você está pensando em estudar mais liderança, ou aperfeiçoar a sua liderança, ou se tornar um líder, não recomendo você uma pós-graduação e um banco de faculdade. Recomendo você algumas coisas que eu vou te falar já já. Algo que eu vejo que é uma confusão muito grande nos líderes é o seguinte: eu vou estudar um estilo de liderança específico e entender que estilo de liderança eu tenho para poder eu liderar melhor. Lê do engano. Essa é uma falácia do mundo corporativo. Essa é uma falácia que eu vivi e vivo nas empresas, e eu sempre recomendo como mentor, como palestrante, fugir dessa coisa de estudar estilo de liderança. Tanto aqui no meu canal, eu tenho um conjunto de vídeos onde eu falo sobre estilos de liderança, mas eu já abandonei esses vídeos. Por quê? Porque não são eles que resolvem as coisas no campo de batalha. E nesses vídeos, inclusive, eu falo, nessa série de estilos de liderança, não é isso que vai te ajudar a vencer na selva. Então, o que acontece? Não é estilo de liderança que resolvem problemas de liderança, é método. Então, um líder ele tem que ter a consciência de que ele é um construtor, ele é um engenheiro de métodos para liderar. Quando você se preocupa em estilo de liderança, você está preocupado em olhar uma parcela muito pequena do que é a liderança, uma parcela muito estreita do que é a liderança. E o que eu aconselho para você? Eu aconselho que você olhe o método mais prático e rápido de você ser um líder melhor, de liderar melhor aí onde você está. Porque tem uma frase que eu sempre digo: a liderança ela é dinâmica, ela não é estática. E quando você se prende a um estilo de liderança, você está deixando a liderança estática, a sua liderança rígida, engessada. Mas quando você constrói o método aplicado àquele local e àquele momento, àquelas pessoas, você torna a liderança mais dinâmica. E a sua missão como líder é construir métodos. Um método que esteja adequado à sua realidade e à realidade, de fato, de quem trabalha com você, das pessoas, dos seres humanos ao seu redor. Então, a liderança ela é dinâmica. E dentro disso é o que faz a grande, imensa diferença entre líder e gestor. Há uma distância enorme, uma distância abissal entre uma coisa e outra. O líder, ele tem a ver diretamente com alma, ele tem a ver diretamente com pessoas, com gente, com ser humano. E o gestor, ele tem a ver com ferramentas, ele tem a ver com estratégias, pesquisas, gráficos, planilhas. Então, o gestor, ele é cartesiano, o líder, ele é mais humano. O gestor, ele é mais lógico, o líder,
ele é mais estratégico. O gestor, ele é mais computador e dados e ferramentas e aplicativos e softwares e gráficos, tendências, trends. O líder, ele é olho humano. Ele é muito mais do que as pessoas fazem do que o que as pessoas falam. Ele é um intérprete da alma humana. Então, quando você quer escolher entre ser gestor e ser líder, você vai ter que traçar dois caminhos. Agora, isso quer dizer que na faculdade eu vou aprender a ser gestor? Provavelmente sim. 90% dos cursos superiores que fala sobre liderança dentro do curso trabalha você para ser gestor e não para você ser líder. Então, quando eu digo que você quer ser líder, não perca tempo em banco da faculdade, é porque a estrada é outra, completamente diferente. A faculdade ela não tem preparo, expertise, talento, habilidade para cuidar, para ajudar você a entender o código de barras do ser humano. Nem no curso de psicologia você consegue isso. Por quê? Porque você vai ficar num emaranhado de teorias, de escolas, de teses, de ideologias, de filosofias, de cases, onde isso vai muito mais te confundir do que te ajudar se você quiser ser assertivo, de você, se você quiser crescer de uma maneira muito mais poço de petróleo do que uma cacimba simples, uma água rasa. Não, quer se aprofundar, definitivamente não é desse jeito. Agora, quando eu me vi liderando, quando eu me vi com a responsabilidade de liderar pessoas, eu me vi com uma dificuldade muito grande, porque eu não sabia justamente essa diferença entre o que eu aprendo na faculdade, o que eu aprendo num curso de liderança técnico e do que eu aprendo na vida. E eu fiz muitos cursos, estudei muitos livros e muitos autores de liderança, e a grande maioria das vezes eu mais me confundi do que eu tive sucesso. E não foi 1, nem 2, nem 3 anos que eu me esforcei a entender a liderança da maneira teórica. E eu vejo hoje que a liderança mais aplicada mesmo ao sucesso, à realização e à prosperidade, ao crescimento, é a liderança que inspira, né? E essa liderança que inspira não está em bancos de faculdade, não está em MBAs, não está em livros. Essa liderança, ela está nos conflitos do campo de batalha. Eu sempre costumo dizer que eu sofri muito para acertar na liderança como eu gostaria. Claro que eu erro até hoje, erro muito até hoje, mas erro bem menos do que antes, justamente porque eu resolvi liderar como se estivesse numa selva, como se estivesse cuidando dos meus soldados, como se estivesse cuidando das pessoas, protegendo elas do inimigo. Então isso aí foi fundamental para mim, eu recomendo também para você. Então, por que que na selva, por que que na guerra, que é uma metáfora que eu faço da empresa, né, do campo, do mercado de trabalho. A selva é uma metáfora do mercado de trabalho e tudo mais. É justamente porque na guerra exige sensibilidade, na guerra exige percepção, na guerra se exige observação profunda, na guerra se exige diagnóstico, poder de diagnosticar. Na guerra se exige velocidade, mas também se exige paciência. E aí é onde vem a essência da guerra, que é a dicotomia entre velocidade e paciência, força e sensibilidade. É isso que eu digo que é diferente. Já na faculdade, a liderança que você aprende é de teorias, de teses, de amostras isoladas, de fenômenos diferentes de pessoas, de parte de um currículo, de uma grade curricular, de cases que não estão dentro da sua realidade, talvez até da realidade do seu país. Você estuda cases de outros lugares do mundo que não casam com a tua realidade de gente e de pessoa. Então essa é a grande diferença.
de aprender liderança na guerra e de aprender liderança na faculdade. O que eu aprendo na faculdade, no MBA, me dá base, não me dá base para a guerra. Ela gera mais confusão do que clareza. Então, eu fico muito mais entediado quando eu estudo muitas teorias do que propriamente eu fico com clareza. Então, veja bem, o que eu costumo sempre fazer é uma comparação muito interessante com pássaro e com peixe, né? O que eu vejo? Muita gente querendo ser valorizado como líder, reconhecido como líder, mas quer ter isso por conta de títulos. Títulos, diplomas, certificações. E para algumas coisas isso funciona no mundo que a gente vive, mas para o sucesso geral da vida não são títulos e currículos que vai te ajudar a você vencer. Não vai. E olha que eu sou uma pessoa amante de estudar, amante de buscar conhecimento. Mas eu não sou a favor de você teorizar coisas que não são teóricas. Aparentemente, liderança é teoria, mas ela não é. Ela é muito mais prática do que teoria. Então, se você quer ser chamado de líder, preste atenção no que eu vou te falar. É semelhante ao pássaro e o peixe. O pássaro, já parou para pensar? Ele não é chamado de pássaro porque ele tem asas, porque ele tem cara de pássaro, porque ele tem penas. Não, não, não. O pássaro, ele é chamado de pássaro porque ele voa. Ele voa. Se o pássaro não voasse, ele não se chamaria de pássaro, ele se chamaria de qualquer outra coisa, menos de pássaro. A grandeza do nome está no que ele faz e não no que ele aparenta ser. Mesma coisa é o peixe. O peixe ele não é chamado de peixe porque ele tem cara de peixe, porque ele se veste como peixe, porque ele tem cheiro de peixe, porque ele tem roupa de peixe. O peixe ele é chamado de peixe porque ele nada. Isso mesmo. Ele vive no mar, ele vive na água, ele vive nos rios. Então, o que eu quero dizer para você? O líder, para ser reconhecido como líder, não é título que faz ele ser reconhecido. Não é ter cara de líder, não é ter roupa de líder, não é ter diploma de líder. Não. O que te faz líder é liderar. Assim como o que te faz pássaro é voar e o que te faz peixe é nadar. Então, é a atitude que te faz líder. Não são títulos nem certificações. Então, vá para a guerra, vá para a selva, queira liderar, lidere, aprenda no campo de batalha, aprenda na selva. Isso vai te atalhar muita coisa no teu sucesso e na sua vida, não é? Agora, se você não vai buscar estudar liderança na faculdade, no MBA, você entendeu que não é isso que vai fazer você avançar como líder de verdade, pode avançar como gestor, tudo bem, mas não como líder. Eu vou te dizer 7 coisas que vão te ajudar, tá? Primeira coisa, se interesse mais por gente do que por você, né? Então, como é que você se interessa mais por gente do que por você? Quando você está conversando com alguém, você fala mais de você ou mais da pessoa? Quando você está num diálogo, você fala mais da sua vida, do que você faz, do quanto que você é importante, ou sobre a realidade daquela pessoa, a vida dela? Você interage mais com a pessoa ou você interage mais com a sua própria história? Então, quando você aprender a exercitar, né, interagir com a realidade do outro num churrasco, num cumprimento no prédio, num dia de lazer na família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você vai perceber que você é muito menos importante do que você imagina. Você vai perceber que as pessoas não estão interessadas em você. Não estão interessadas se você está chorando ou sorrindo. Elas não estão interessadas o quanto que você é bonito ou feio. O quanto que você é rico ou pobre. O quanto que você
é inteligente ou não. Ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas nelas mesmas. E o líder, ele precisa se valer disso. Ele precisa aproveitar essa oportunidade e ele precisa usar e abusar de mergulhar no mundo dos outros. Mergulhar na vida das pessoas e se anular. Quanto mais você se anular, maior grandeza você terá como líder. E isso não se aprende na faculdade. E isso não se aprende no MBA. Segundo, faça leituras do mundo. Faça leituras do mundo. Você entende por que o mundo vai e volta em uma tese tão rapidamente? Por que as pessoas se agridem e se abraçam tão rapidamente? Por que você se motiva e se desmotiva por algo tão rapidamente? O que acontece? Por que acontece isso? Que leitura você consegue fazer de você e do mundo? Um líder inspirador, ele sabe fazer leituras do mundo interior e do mundo ao seu redor. Terceira coisa, cuidado com seus olhos. Isso mesmo. Hoje a gente vive em um mundo onde as pessoas são atraídas pelos olhos, né? Tem até um ditado antigo que diz assim: ah, mas fulano tem olho grande. Deixa do teu olho grande, fulano. Outro que diz assim: fulano come com os olhos, né? Come muito com os olhos. Outro ditado que diz assim: quando a pessoa come alguma coisa gostosa que ela está segurando e tem o pessoal olhando e de repente essa coisa cai da mão dela no chão, a pessoa diz assim: menino, foi o olho de vocês, né? O olho grande fez aquela comida cair da sua mão. E o mundo é muito isso mesmo. O mundo é dos olhos. Então vamos supor, você começa um curso, aparece uma modinha do teu lado, você acredita na sua crença absoluta negativa que aquilo vai resolver o teu problema. E aí os seus olhos começam a brilhar. O que acontece? Você vai e troca. Você compra um carro hoje, para você a cor é maravilhosa, o banco é maravilhoso, o motor é incrível, ele tem cara de sensacional. Com 6 meses, você andando na rua, começa a ver seus olhos, começa a ser atraído por outras belezuras. E aí você, troca de carro, troca de roupa, troca de celular, porque os seus olhos alimentam a sua alma. E um líder precisa entender que a verdadeira liderança não é alimentada pelos olhos, é alimentada pela mente, é alimentada pelo coração. Os olhos, aparentemente, ele é a janela da alma, mas ele é um ledo engano. Os olhos são enganadores da alma. Se você não tomar cuidado, os seus olhos levam você para o precipício. Ele leva você para o mais alto monte, faz você ver uma tempestade, faz você ver uma grande imagem, uma grande paisagem, e se você ficar atraído por ela, você pode perder a hora e voltar para casa no escuro. Cuidado ao sair para ver o pôr do sol, porque se você perder muito tempo atraído pelos olhos, você pode voltar para casa no escuro. Então o líder, ele sabe que ele não pode ser atraído pelos olhos, porque os olhos eles podem te levar para caminhos sombrios. E isso é ser líder. Perfure um poço de petróleo. O que eu digo sobre perfurar um poço de petróleo? O líder, que ele quer ser um líder inspirador, ele não fica naquela cacimba, naquele poço raso que dá água somente. Ele aprofunda. Ele pega uma coisa e aprofunda. Ele não fica pulando de galho em galho. Ele não fica trocando de oportunidades. Ele não fica sendo atraído pelo próximo convite. Ele aprofunda fortemente um assunto. Ele aprofunda fortemente uma ideia, uma filosofia. Ele aprofunda fortemente um método. Ele não fica pulando de galho em galho. Como é que está a sua vida? É uma vida de pular daqui para ali? É uma vida de trocar de carro, de celular, de mulher, de marido, de roupa, de sapato, trocar de casa como se troca de roupa e você nunca aprofunda nada?
Tem gente que mora em um condomínio, vive a vida inteira e nunca tomou um banho de piscina, nunca usou a pista de Cooper, nunca foi jogar vôlei com os vizinhos, nunca usou o ambiente, nunca aprofundou em conhecer mais a própria vizinhança. Por quê? Porque vive uma vida, o quê? Um laguinho. A vida é um laguinho, não é um poço de petróleo. Bate na rocha, perfura, 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 bate no sol, no sal, perfura, 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 até achar o ouro negro, até achar a pedra preciosa do petróleo que vale ouro ou mais do que ouro. Então, como é que é a sua vida na sua liderança? Você é um lago raso ou você é um poço de petróleo? Construir métodos. Eu vejo que muitos líderes eles não tomam tempo para montar, estruturar os seus próprios métodos. Fica sempre à mercê do método de um teórico, fica sempre à mercê de um método ou de um estilo baseado em uma pesquisa, em uma estatística. Você precisa construir os seus métodos. E a sexta coisa, escutar o que as pessoas fazem e não o que as pessoas falam. Eu costumo sempre dizer que eu parei de escutar o que eu falo. Eu estou aqui falando com você sobre liderança inspiradora, mas tudo isso que eu estou falando para você, que eu anotei aqui e trouxe para você, eu trago, extraio da vida real. Eu não tiro isso de uma abstração. Eu não tiro isso de um estudo teórico. Eu tiro isso do dia a dia, do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento com o meu filho, do meu relacionamento com o meu cachorro, do meu relacionamento com os meus vizinhos, do meu relacionamento com os irmãos da igreja, do meu relacionamento com o meu pastor. Eu tiro isso do dia a dia da vida, da minha equipe. Eu tiro isso de quem trabalha comigo. Das equipes que eu já formei, das empresas que eu já trabalhei, do campo de batalha, da própria selva, o suprassumo, não é? Aquele extrato da liderança que de fato marca a vida das pessoas. Então, quando eu digo para você, não escute o que as pessoas falam, escute o que elas fazem. Isso vai te poupar tempo. Isso vai te poupar energia. Isso vai te poupar dor de cabeça. Isso vai evitar que você dê murro em ponta de faca com situações e com pessoas. Então, como é que é isso, Rodrigo? Veja bem. Escutar muito mais o que as pessoas fazem e não o que elas falam. Então, por exemplo, se eu digo para você, cuide da sua saúde, porque eu cuido da minha. Beleza, massa. Mas se você me vê, não é? Com 30 quilos acima do peso, porque eu estou com a minha alimentação desregulada, porque eu não faço exercício, porque eu não tomo conta da minha saúde, o que vai acontecer? Eu falo uma coisa, mas o meu discurso está muito distante da minha vida prática. Então, não escute o que eu falo, escute o que eu faço. Ok? Não escute o que os outros falam. Eu vou dedicar 2 vezes na semana esse ano para exercício físico. Você escuta uma pessoa falar isso e passa meses e você não vê ela fazer absolutamente nada. Então, você não deve acreditar no que ela fala. Você tem que acreditar naquilo que ela faz. Então ela perguntar, e você pode dizer claramente para ela, eu não acredito em você. Por quê? Porque existem 2 pessoas. Existe aquela que está falando e existe aquela que está fazendo. A que está fazendo está adormecida, está dormindo, está tomando ansiolítico, está à base de depressivos. A que está falando é uma retórica. Então, quando se fala de legado, quando se fala de atitude, quando se fala de ação, o líder precisa levar muito, mas muito a sério. O meu filho, se eu quiser que o meu filho ele leia mais, eu não tenho que dizer para que ele leia mais, eu tenho que ler mais na frente dele. Eu não preciso dizer que o meu filho coma mais salada. O meu filho precisa me ver comendo com prazer muita salada. Eu não posso dizer que meu filho estude mais. O meu filho precisa me ver estudando. Eu não preciso dizer, meu filho, ore mais,
leia mais a Bíblia. Se o meu filho não me vê orando, se o meu filho não me vê lendo a Bíblia, se ele me vê lendo a Bíblia, me vê orando, eu vou estar estimulando ele, não com o que eu falo, mas com o que eu faço. Se o Senhor digo para o meu filho, diga bom dia às pessoas, e eu passo de manhã com ele no prédio e não dou bom dia para o morador, o meu filho não está aprendendo o que eu falo, ele está aprendendo o que eu faço. E essa liderança real é a mesma da empresa. Uma equipe, ela não olha o que você fala. O cérebro tem preguiça de acreditar no que a gente fala. O cérebro só acredita no que se vê fazendo. Então, eu aconselho, oriento a você que você escute mais o que você faz do que o que você fala. E se você está muito distante entre o que faz e o que fala, pare de acreditar em você. Olhe para o espelho e diga, eu sou um idiota, eu sou um incoerente, eu sou um duas caras, eu sou um mau caráter, vagabundo, safado. Porque entre o que eu digo para mim e o que eu faço é uma distância muito grande. Eu preciso tomar vergonha na cara para poder ser aquilo que eu faço, não aquilo que eu sou. Isso não é algo do dia para a noite. Isso é algo que não é simples. Isso não é algo que eu estou falando aqui para você pensar, ah, Rodrigo, então você é o top das galáxias, você é o super-herói, você é o bambambam. Bam, bam. Não. Pelo fato de eu ser procrastinador, pelo fato de eu ser falho, pelo fato de eu ser errado, pelo fato de eu ser pecador, aí é que eu me policio e não acreditar naquilo que eu falo. E cobro as pessoas que elas acreditem no que eu faço, justamente porque eu tenho defeitos e porque eu sou falho. Como diria o salmista Davi, rei Davi, no Salmo, o meu pecado está sempre diante de mim. O meu erro, a minha falha, a minha fraqueza, a minha incoerência está sempre diante de mim. E é por isso que eu faço coisas diferentes daquilo que eu falo, porque senão eu não seria verdadeiro e transparente. Sétima coisa, viva e sinta a vida. O que é que eu percebo? As pessoas têm dificuldade de ver o verde da vida. Como um verde como esse, de sentir o aroma das flores, de escutar os pássaros, de ir para uma praia, de sentir o calor do sol. Eu costumo sempre dizer que o protetor solar e a camisa UV foi um benefício e um terrorismo para a humanidade, porque não tem nada melhor do que sentir o calor do sol na sua própria pele, não tem nada melhor do que você escutar as ondas do mar, não tem nada melhor do que você respirar a salinidade da praia. Quem fazia isso muito bem? Você sabe quem fazia isso muito bem? O maior líder inspirador da história, o mestre dos mestres, Jesus. Isso mesmo. Jesus, ele, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de visitar as aldeias, depois de um dia de fazer milagres, depois de um dia de transformar a vida das pessoas, de curar, de transformar, de perdoar pecados, ele pegava a equipe dele e ia descansar na beira do mar de Tiberíades, na beira do mar da Galileia, comer um churrasquinho de peixe que Pedro pescava junto com outros discípulos e jogar a conversa fora e deitar João, o seu discípulo amado, mais próximo no seu peito e começar a conversar, jogar a conversa fora, escutando o barulho das ondas do mar da Galileia. Então, quem tem essa capacidade de trabalhar duro, resolver problemas e logo depois viver a vida, sentir a vida sem demora, isso é um líder inspirador. Isso não se aprende no banco de uma faculdade e não se aprende no MBA, nem uma pós-graduação. Isso se aprende ou sofrendo, ou vendo alguém sofrer, ou vivendo. Recomendo que você viva. Recomendo que você seja um líder que vive a vida, um líder que transpira a vida, um líder que sente o aroma das flores, um líder que sente a dor de um sofrimento, que não tem vergonha de chorar, um líder que não tem vergonha de dizer que ama, um líder que não tem vergonha de pedir ajuda, um líder que não tem vergonha de viajar, um líder que quando termina um dia cansado, ele não vai dormir, ele vai ver a lua, ele vai caminhar, ele vai para a academia, ele vai para a beira da praia,
ele vai respirar, ele vai orar, ele vai meditar, ele vai tomar água de coco, ele vai levar o filho para passear, ele vai brincar com a esposa. Viver a vida. Ele não fica deixando para as férias. Líderes inspiradores não vivem a vida nas férias. Líderes inspiradores não vivem a vida sábado e domingo. Líderes inspiradores não ficam esperando feriadão para viver. Ele vive quando ele decide viver, seja de madrugada, seja à noite, seja depois de um dia de trabalho pesado, não interessa, ele tem compromisso com o bem-estar. Você tem compromisso com o bem-estar? Com o seu bem-estar? Tem compromisso com o bem-estar das outras pessoas? Ou é tudo de boca para fora? Pensa nisso. Então, 7 coisas que vão te ajudar a ser um líder inspirador que você não aprende no MBA e nos bancos da faculdade. Se interessar mais pelas pessoas do que por você, fazer leituras do mundo, cuidado com os seus olhos, perfurar poço de petróleo e não lagos rasos, construir métodos, escutar o que as pessoas falam, não escutar o que as pessoas fazem, sim. Escutar o que você fala, não escutar o que você faz, sim. E por fim, viver e sentir a vida. Tem muitos líderes que não estão vivendo, estão sobrevivendo. A sua vida é dormir, acordar, fazer os afazeres domésticos, pagar boleto, fazer feira, ir trabalhar e voltar para casa. É isso que se resume a sua vida. Foi isso que te ensinaram na faculdade, não foi? Terminar o curso para arrumar um emprego, ou para montar um consultório, ou para ter uma empresa. Não foi isso que te ensinaram? Cuidado, não é lá que você vai aprender a ser inspirador. Não é lá que você vai aprender a transformar a vida das pessoas. Use esses 7 passos que eu te ensinei. Coloque em prática hoje, porque tem coisas que você coloca em prática já de agora. No fim desse vídeo, anota tudo, quebra tudo, arrebenta. Você merece ser muito feliz. Você merece ser o líder transformador e inspirador que você merece. Grande abraço.